Cumprimento a Igreja de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, que esta paz vive e reine em nossas corações para todo sempre. Louvo a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado, né? Glória a Deus, desta paz nós andamos pelas ruas de Tufilândia, evangelizando, pregando a palavra de Deus. E Deus, com certeza, se faz presente, louvado seja o nome do Senhor. À tarde nós já estávamos ali na rua Vera do Machado, uma mulher chamou, eu convidei o irmão Bruno, conversando com ela, pedindo oração, e deu para perceber que a mulher estava muito oprimida. Então, quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas estão carentes da palavra de Deus? E a igreja do Senhor, o Senhor tem levantado para anunciar este evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler aqui em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, que nos diz a palavra do Senhor. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa para pedir a esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, dando salteando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, meus amados, que Pedro e João, eles já estavam aqui na realidade revestido da graça de Deus, revestido da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Este Pedro que vocês veem neste texto não é aquele Pedro carnal que usava uma espada, que cortou a orelha de Malco, não. Este Pedro não é aquele Pedro que negou o nome do Mestre 3 vezes, não. Este Pedro aqui era um Pedro cheio da graça, cheio do Espírito Santo, preparado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos falar em Atos capítulo 1, que quando Jesus ressuscitou, ele ainda passou uns 40 dias ali com a igreja, com os apóstolos, ali dando instrução para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nos diz o texto da palavra de Deus que Jesus chegou a dizer para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não se ausentem de Jerusalém, porque o Pai Celestial prometeu. O que Ele prometeu? Revestimento do Espírito Santo. E mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, este mesmo Espírito de poder, este mesmo Espírito vinha sobre a igreja, sobre os apóstolos, e ali eles iriam ficar revestidos com o poder do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E em Atos capítulo 2, a palavra nos fala que ali estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, orando a Deus, buscando a Deus, buscando esta promessa. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, o qual encheu toda aquela casa, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Foram vistos por ele língua como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em língua conforme o Espírito Santo concedesse que falasse. O que era isso, irmão? Era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar, para ser sola. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já sabia, irmão, que a igreja não pode testemunhar, não pode louvar, não pode testemunhar a palavra de Deus sem a unção, sem a essência, sem um poder do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, amados irmãos, que quando eles foram revestidos por aquele poder, eles já estavam preparados para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Por isso, amados, que o próprio Jesus chegou a dizer: olha, ide para todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa: Cristo é luz e os homens preferem as trevas do que a luz, porque as suas obras erraram. Então, amados irmãos, observa que estes apóstolos, eles já estavam cheios da graça de Deus, preparados para anunciar o evangelho do Senhor. E em Atos capítulo 3, aqui nos fala que Pedro e João já estavam indo ao templo chamado Formosa para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Estes dois homens aqui, meus amados, eles já estavam ali preparados, alicerçados, compromissados com o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como a pessoa estar revestida no poder, cheia da graça de Deus, e parar de orar, parar de congregar, parar de estar na presença de Deus. E era o que aconteceu, meus amados. Aqueles homens, eles estavam constantemente na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos fala que eles ali indo a orar, ali era colocado um homem coxo, que desde o ventre já era coxo, para pedir a esmola à porta daquele templo. Mas quando Pedro e João foram entrando naquele templo, o texto vai falar, amados irmãos, que aquele coxo estendeu as mãos pedindo ali uma esmola. E quando isso aconteceu, Pedro e João ficou os olhos ali daquele homem e disse: olha para nós. Aleluia. Aquele homem olhou para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma esmola, algo da parte dele. Mas Pedro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, olhou para o homem coxo e disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segurou a mão daquele homem, e de um salto aquele homem ficou em pé, e glorificar e exaltar o nome do Senhor, e entrou no templo glorificando o nome de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: foi Jesus que te chamou, foi Jesus que te escolheu. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você não é algo por acaso, você foi escolhido pelo Senhor para anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você anuncia a palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso que Jesus mandou: e anunciar a minha palavra a toda criatura. Quando as pessoas estão oprimidas, quando as pessoas estão encarceradas, quando as pessoas estão algemadas por este mundo de trevas e de escuridão, mas quando você abrir a tua boca e falar a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Deus está na sua
em nome do Senhor. E que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar também o irmão Olímpio para estar aqui louvando, agradecendo a Deus.